Quero agradecer o convite a mim feito pelo pastor Jefferson. Eu ainda quero trazer a saudação da Igreja Batista Monte Alegre, em São Paulo, onde eu ainda estou terminando meu pastoreio ali. É com alegria que recebi esse convite, porque eu passei por uma experiência muito forte no ano passado, e eu vi uma grande oportunidade, já fiz isso numa outra igreja aqui em Sorocaba, de testemunhar do que foi a minha experiência com a Covid-19. Eu vi Deus falando que eu tinha agora uma grande incumbência de mostrar o que é o poder de Deus na vida, respeitando sempre a sua soberania. Não será apenas um testemunho, porque a palavra há de ser pregada, evidentemente, e eu quero que vocês, após ouvirem essa palavra, percebam a grandeza do nosso Deus. Nós estamos aqui com esse objetivo de louvor e de adoração. Eu costumo dizer nas igrejas por onde pastoreio que nós não vamos para a nossa igreja, não faço um convite a alguém para ir à igreja. Aliás, eu não faço convite para membro de uma outra igreja. O convite é feito às pessoas que não têm Cristo, mas se há alguém que já tem o conhecimento de Jesus, o convite é: venham prestar um culto a Deus. Nós estamos aqui com essa razão, ou por essa razão, unicamente a pessoa do nosso Deus. A oração já foi feita. Eu quero convidá-lo a abrir suas Bíblias no Salmo 86. Salmo 86 é um salmo de 17 versículos, mas eu lerei agora unicamente o verso 7, mas eu usarei todo o texto, tá bom? Salmo 86, verso 7. A palavra nos diz o seguinte, reverentemente, assim mesmo, sentados, leiamos: no dia da minha angústia, clamo a ti, porque me respondes. Então vou repetir. No dia da minha angústia, clamo a ti, porque me respondes. Eu quero pensar sobre o encorajamento que precisamos. Queridos, ano passado foi um ano muito atípico para muitas pessoas. Exatamente nesse mês de março, no dia 17, eu fora diagnosticado com a Covid-19. Saíra o resultado da prova, do teste, e para minha surpresa, para minha tristeza ou para minha alegria, era positivo. E eu lembro que esse dia foi numa quarta-feira, e aí nós fomos a família, minha esposa ali, minha irmã Rosângela, meu filho Natan, nós fomos para o PA lá na... É PA? PS? Eu não sei muita diferença sobre isso, não. Lá na Nogueira Padilha, e para tomar a primeira medicação. A nossa sorte é que o protocolo ali ainda estava sendo dado, quando havia ainda resistências de um lado e de outro, dependendo da prefeitura e de alguns governos. Aqui no Brasil, a saúde, ao invés de ser tratada como deve ser tratada, virou questão política, infelizmente. E para alguns, quanto pior, melhor.
E ali começou uma batalha, a minha família ali, a minha esposa e o Natan, que ainda mora comigo, né? O Lucas já está casado, bem casado, né, Vanessa? E então nós começamos com essa medicação. O problema não foi com a Covid, porque logo com a medicação do protocolo, aquela coisa foi resolvida rapidamente. Alguns dias depois, não tinha nada. O problema veio depois, a chamada sequela da Covid. E eu passei por problemas seríssimos com a sequela, foi uma luta tremenda, e começando a passar mal, e a correria foi de que eu precisava fazer uma tomografia dos pulmões. E após o resultado, foi constatado que meus pulmões estavam com 75% de comprometimento. E com isso, já pessoas orando, entrou na minha vida uma irmã em Cristo, que é médica, e ela assumiu o meu caso, chamou o meu filho na casa dela, e ela disse para ele: eu vou tratar seu pai em casa e não no hospital. Estava uma crise tremenda nos hospitais aqui da cidade, quase em todos os lugares, sem vaga, e eu estava bastante ruim. E com o consentimento dele, eu comecei a receber o tratamento em casa, com 75% dos pulmões comprometidos. E Deus começa a agir ali. Foram dias difíceis, 14 dias difíceis mesmo. Com o alívio do problema da sequela e o pulmão já respondendo bem melhor, eu não tive falta de ar, eu sentia um cansaço tremendo. A partir dali, depois toda a medicação, chegou a hora de visitar uma pneumologista. E ela pediu novos exames, e foi quando foi constatado um outro problema, que eu acredito ter sido também uma consequência da Covid, é que a minha aorta ascendente, a aorta do coração, ela aumentou o calibre, ela chegou a 51 milímetros, então ela cresceu. E isso constitui um problema sério de cirurgia, necessidade de cirurgia. Começamos a correr atrás de medicamento, a irmã, que é a doutora e a médica que cuidou, ela começou a me auxiliar no aspecto de achar a medicação, de achar um médico. Eu tinha ido no primeiro cardiologista e ele falou assim: aqui em Sorocaba não faz essa cirurgia, e se o senhor não tem convênio, é só em São Paulo, a cirurgia fica entre 80 a 120 mil reais. Você tem esse dinheiro? Alguém tem esse dinheiro para poder emprestar? Não, né? Muito dinheiro. Mas num outro médico, aí esse era um cardiologista, e aí eu comecei a aprender que há a diferença entre cardiologista e cirurgião cardiovascular. O cirurgião cardiovascular que eu consegui, que é reconhecido aqui na cidade e na região, ele falou assim: eu faço essa cirurgia aqui em Sorocaba. Nós temos hospitais
hospital que faz essa cirurgia. E eu faço pelo SUS. Nesse SUS eu levei um susto. Falei, nossa, o médico, o outro estava me deixando para escanteio. Queridos, e Deus estava trabalhando de uma outra forma. Eu estou resumindo bem isso aqui. Chegou de que eu passei num cardiologista do SUS para ter um encaminhamento, e novamente a irmã doutora, ela me encaminhou para a consulta com o cardiologista pelo SUS, uma consulta que estava demorando de 8 meses para frente. Eu consegui em menos de um mês, consegui essa cirurgia, essa consulta. Ele me encaminhou, eu falei assim, eu vou encaminhar o senhor como urgência para fazer a intervenção cirúrgica lá no Adib Jatene, no hospital novo que tem ali na Raposo Tavares. É uma equipe que vem de São Paulo, de cardiologia, elas estão trabalhando ali. A minha esposa falou, mas como é que eles vão fazer cirurgia se não conhecem nem o paciente, né? Mas calma que Deus está no processo, depois de tudo aquilo que eu havia passado com a Covid, e chegou o tempo de conhecer a cardiologista da equipe, lá no Adib Jatene. Ela pediu novos exames e disse, eu já vou marcar uma consulta com o cirurgião cardíaco, com o cardiovascular de lá. E eu fiz todos os exames, já foram marcada a consulta, e ficou essa consulta marcada para o dia 5 de outubro. E aí eu fiquei assim, foi uma luta tremenda. Queridos, nesse ínterim, todo esse processo desde a Covid, pessoas que eu não conheço estiverem em oração, pastores, colegas de grande parte do país, igrejas aqui de Sorocaba que passaram a interceder, pastores que levaram o meu caso para suas reuniões de oração, e Deus trabalhando, e isso sempre leva-nos a nos aproximar um pouco mais de Deus, a conhecer Deus, que vai ser o alvo da meditação. Cheguei no dia 5 de outubro, o que é que o médico vai dizer? Porque eu não queria passar por essa cirurgia. É muito complexa fazer essa cirurgia, né? Você tem que tirar a parte doente da aorta, cortar, abrir o peito, cortar a aorta e vir com a parte artificial, colocar ali, costurar, né? E depois fechar os ossos daqui, da frente, e costurar. O problema é a recuperação na UTI, que é super desgastante e é muito agressiva, muito agressiva. E eu conversando com Deus, Senhor, me livre dessa cirurgia, porque eu posso passar pela cirurgia, mas o pós-cirúrgico vai ser um problema para mim. Eu tenho um pouco de ansiedade, eu não durmo de barriga para frente, para cima. E UTI são de 3 a 5 dias ali, diz quem já passou, é uma angústia terrível. E eu me deparei com vários versículos, eu tenho aqui marcado num bloco os versículos que me seguraram durante todo o processo, desde a Covid até a data final da cirurgia. O calibre máximo para chegar da aorta para uma cirurgia é 55 milímetros. Eu estava em 51, os médicos queriam que eu fizesse, um médico queria que eu fizesse a cirurgia quase que de imediato. Então eu estava esperando
o que diria esse outro cirurgião. Chegou dia 5 de outubro, fomos para o hospital, na consulta, ele nos recebeu com todos os exames feitos ali pelo hospital, está tudo agora dentro do sistema do hospital. A única coisa que ele queria era um CD da tomografia que eu havia feito, também da própria aorta. Foram 2 tomografias que eu fiz do pulmão e fiz uma outra. Um exame caríssimo, foi mais de R$2.000. E ele queria aquele disquete, aquele CD. Eu preciso daquilo ali porque aqui eu vejo melhor, né? Mas ele falou assim: eu vou te dar uma notícia boa. Você está livre de mim. Você não vai precisar fazer cirurgia. Eu seria uma pessoa irresponsável se fizesse essa cirurgia. Eu vou vê-lo daqui a 14 anos, mais ou menos. Voltamos para o carro, a ficha caiu. Com a ficha caindo, caíram também as lágrimas. E eu vi todo o agir de Deus, porque eu fiquei com o Salmo 34, versos 19 e 20, dizendo Senhor, claro que ele estava falando de Cristo, mas eu me atrevi ao Senhor de dizer: Senhor, não rasgue o meu peito. Eu joguei futebol há muito tempo, né, na minha mocidade, eu nunca tive problema de um osso quebrado. E eu pedi: Senhor, não deixe rasgar, quebrar meus ossos. E relendo a Bíblia outra vez, cheguei em Isaías, no capítulo 41, tem um texto que fala assim, Deus falando assim, mostrando para o profeta: aponte sua razão, mostre a tua demanda, diga por quê. É como se estivesse falando isso para mim: por que você não quer ir para a cirurgia? E eu fico no gabinete ali, às vezes eu tranco a porta, porque no momento é só você e Deus. Eu recebi o apoio da minha esposa, dos meus filhos, em todos os momentos, mas nessa hora era eu e Deus ali, Deus falando: diga, por que você não quer passar pela cirurgia? Apresente a tua demanda, apresente a tua razão. E eu mostrei a razão para o Senhor. Isso foi antes da consulta com o cirurgião cardíaco. E eu tenho exames marcados já para agora setembro. Eu continuo com a medicação. A minha pressão arterial ela tem que estar abaixo de 12/8. Ainda sinto um pouquinho de cansaço. Não corro mais. Tenho que levar a vida um pouco mais calma. Mas quando o pastor Jefferson me deu essa gentileza de vir estar com os irmãos, eu pensei: esse é o momento de eu também compartilhar com aqueles que estiverem em oração por mim. Eu já tenho uma outra igreja agendada para eu dar esse testemunho a eles, porque foi uma igreja que o pastor esteve direto e também levou a igreja a interceder. Falei: esse é o momento de eu compartilhar.
E em cima desse Salmo 86, que foi também um salmo que eu me vali bastante a respeito da cirurgia, ou de todo o problema. Meus queridos, o que é mais fácil? Enfrentar uma enfermidade tipo Covid? Eu sei que os irmãos têm N lembranças de pessoas queridas que nos deixaram por causa disto. Eu perdi colegas, pastores amados, conhecidos. Mas o que é mais fácil, enfrentar uma enfermidade ou enfrentar um tanque russo? O tanque russo eu não enfrentei. Não sei como estão os irmãos ali ou a população da Ucrânia. Eu já vi casos semelhantes de guerra, né, simulação, quando estava no exército. E participei de exercícios bem parecidos com a guerra. Eu não sei, né, eu vejo tantos apelos para nós orarmos pelos nossos irmãos ucranianos. Nós temos orado, intercedido pelos nossos missionários, por tanta gente, mas outro dia recebi de um pastor falando assim: oremos pelos nossos irmãos na Rússia, que também estão clamando. Não é a nossa realidade é a enfermidade que assolou o país e que assolou e trouxe inúmeras experiências, algumas positivas e outras negativas. Eu cheguei um dia a afirmar: a Covid para mim foi bênção. Como isso? Sim, foi bênção quando eu olho do ponto de vista de Deus e como Deus levou-me a uma maturidade, porque depois de 46 anos de experiência cristã e 32 anos de ministério pastoral, foi uma das experiências mais fortes que eu vivi. Passou por que encorajamento? O que é coragem? Coragem, segundo o dicionário, é a confiança que uma pessoa tem em momentos de temor ou situações difíceis. É o que nos faz viver lutando e enfrentando os nossos problemas e as barreiras que colocam medo. Mas eu não tenho medo. Há situações que levam-nos a andar um pouco mais com o pé no freio. Um pouco mais com o pé no freio. O encorajamento que nós precisamos, meus queridos, ela procede sempre para quem tem uma experiência com o Salvador. Ela sempre procede de uma bondade, da bondade de Deus. E aí nós temos os versos de 1 a 5 que eu gostaria de ler com vocês. Inclina, Senhor, os ouvidos e responde-me, pois estou aflito e necessitado. Preserva minha alma, pois eu sou piedoso. Tu, ó Deus meu, salva o teu servo que em ti confia. Compadece-te de mim, ó Senhor, pois a ti clamo de contínuo. Alegra a alma do teu servo, porque a ti, Senhor, elevo a minha alma. Pois tu, Senhor, és bom e compassivo, abundante em benignidade, para com todos os que te invocam. Nesses versos, meus amados, nós percebemos o quê? Que a cada súplica que o salmista apresenta, ele mostra uma razão,
ou o motivo pelo qual ele faz a súplica. Por exemplo, quando ele diz aqui, inclina, Senhor, os ouvidos, qual é a razão de Deus estar inclinando os seus ouvidos? É porque eu estou aflito e necessitado. Meus queridos, não há cristão que nunca tenha passado por momentos aflitivos e de necessidade. Eu temo um pouco, claro que a vida quando está bem, né? Quando o barco está indo sem problemas de chuva, de tempestades, de nada, quando há um céu de brigadeiro, bacana, as finanças estão em dias, as contas estão em dias, não há enfermidade na minha casa, não tem necessidade, parece que as coisas estão bem. Isso é um perigo terrível para o crente, porque eu posso descansar e abaixar as guardas, e é a hora que o inimigo mais ataca. O inimigo não ataca quando você está com problema, o inimigo ataca quando você não tem problema. Então, inclina, Senhor, porque eu estou aflito, estou necessitado, eu preciso. O texto bíblico fala, preserva a minha alma, preserva a minha vida. Por quê? Porque eu sou piedoso, isto é, eu tenho uma vida de intimidade com o Senhor. E são momentos que essas situações nos levam a uma intimidade com Deus muito maior. Salva o teu servo. Por quê? Porque ele em ti confia. Compadece-te de mim. Por quê? Pois a ti clamo de contínuo. Ou como disse uma outra tradução, clamo o dia todo. Alegra a alma do teu servo, pois a ti, Senhor, elevo a minha alma. Então, pois tu, Senhor, és bom, és compassivo, isto é, tu és abundante em benignidade, em bondade, para com todos aqueles que o invocam. O que é invocar Deus? É pedir auxílio, é ter uma assistência, é recorrer. Então, meus amados, quando nós oramos em momentos de aflição ou de perplexidade, nós vamos ponderar com o Senhor. Ele é o nosso mentor, aquele que pode socorrer em situações que nós estamos correndo perigo. Então, o encorajamento que eu precisei, eu contei com a bondade de Deus. Eu fui a Ele. Mas pastor, eu conheço tanta gente que foi a Deus também e não logrou êxito. Parece que a enfermidade venceu. Sim, dentro da nossa ótica, do prisma, da nossa visão, da nossa dor, a enfermidade venceu muitas pessoas. Mas essa é a visão de Deus? Por que Deus leva um, não leva outros? Não sei. E por isso que eu passo por um segundo ponto, dizendo que o encorajamento que nós precisamos é de conhecer o supremo Deus que nós temos. Está entre os versos 6 e 10. Nosso Deus é supremo. Escuta, Senhor, a minha oração e atende a voz das minhas súplicas. No dia da minha angústia clamo a ti, porque me respondes. Não há entre os deuses semelhante a ti, Senhor, e nada existe que se compare às tuas obras.
todas as nações que fizeste virão, prostrar-se-ão diante de ti, Senhor, e glorificarão o teu nome, pois tu és grande e operas maravilhas, só tu és Deus. Isso aqui é uma parte de um hino, de um cântico dos vencedores, vencedores por Cristo. Meus queridos, todos nós, nesses momentos aflitivos, nós precisamos de alento para enfrentarmos as dificuldades que temos diante de nós. E nesse caso nós lembramos de quem confiamos, quem é este Supremo. Supremo, o dicionário diz que significa ser o sumo, o máximo, superior, o soberano, o proeminente, o absoluto, o extremo. O nosso Deus é completo, é total. Não é um Supremo composto de 11 pessoas, que às vezes não passa credibilidade diante da opinião das pessoas, mas é um Supremo, Ele é único, por isso é Supremo. É Ele que comanda todas as coisas segundo sua santa vontade. Há mais de 30 anos que eu estudo teologia. Aliás, tem 32 anos de ministério pastoral, com uns 4 anos de estudo de teologia, são 36, né? Eu me converti tem 46 anos, menos 36 são 10 anos, mas uma das razões mais difíceis para mim de se entender Deus é entender a supremacia de Deus. Quais são os critérios que Ele tem? E aqui não é aquela coisa, esse pastor não estudou então direito, né? Tem 2 rapazes aqui que estão estudando teologia. Não é, porque você lê, e ainda vê Deus trabalhando, mas por que Ele agiu desta forma e não desta? Porque Ele é supremo. O que está no coração de Deus não dá para nós entrarmos e termos essa compreensão, até por causa da nossa própria limitação. Isto é um que pode dizer que faz o que faz porque ele sabe o que faz. Não é imposto por um que tem a sua vontade. É dele que advém a força de que necessito para vencer, pois este é o seu propósito. Por isso Paulo pode dizer, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. O propósito de Deus é nos vencermos, mas e se padecermos? E se nós deixarmos esse mundo? Eu diria aqui, perguntaria assim para nós pensarmos, os cristãos lá do primeiro século, quando estavam nas arenas, jogados aos leões, eles perderam? Eles ganharam? Aqueles cristãos lá poderiam dizer, diante de uma fera faminta, sou mais do que vencedor por aquele que me amou? Esse é o propósito de Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados para o seu propósito. O salmista proclama a soberania do Senhor. E confiado nessa soberania, ele ora e aguarda.
Olha o que ele diz: entre os deuses nenhum é semelhante a ti, pois tu és grandes e operas maravilhas, só tu és Deus. Meus queridos, nosso Pai é supremo. Na linguagem dos crentes modernos, ele é tremendo, né? Tu és tremendo. Meus irmãos, nós precisamos ter sempre em mente a grandeza do nosso Deus. Nosso Deus é grande. Eu, um tempo atrás, muito tempo atrás, isso antes de fazer teologia, eu fui um pouco de autodidata na área de astronomia. Esse universo é uma coisa, não dá para nós entendermos a grandeza de tudo isso. E o texto bíblico fala que Deus conhece a estrela, cada estrela pelo seu nome. E aí, quando ele chega na nossa Via Láctea, chega no nosso sistema solar, pega o Sol, e o terceiro planetinho depois do Sol, que ele chama de Terra, onde está a sua criação, numa determinada época, num determinado tempo, porque para nós existe esse tempo. Deus não tem relógio. E ali tem uma pessoa em tal cidade, ele vai vendo dos continentes, chega no continente americano, do sul, pega um determinado país, você tem um estado, aí você destaca uma cidadezinha, por nome Sorocaba, e vai vindo, e encontra um cimei. Ele encontra lá. E ali ele faz acontecer a obra para cumprir o seu propósito. Num dos salmos, num dos versículos que mais me chamou a atenção, nesse tempo de busca de Deus, Salmo 50, versículo 15: invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Invoca-me no tempo da angústia e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Senhor, não é isso que eu estou fazendo? Não é isso que eu estou buscando? Estou aqui meio enrolado com os papéis aqui. Tá bom. Então, meus queridos, Deus realizou aquilo que eu necessitava. Por quê? Por causa da sua soberana vontade. Daí vem a coragem. Um Deus tão grande que olhou para mim, tão pequenininho: eu vou cuidar de você. Isso me leva a pensar no terceiro tópico, de que o encorajamento de que necessitamos, ele não vem somente da bondade de Deus e não somente de conhecer a soberania de Deus, mas esse encorajamento vem quando eu me lembro de bênçãos já recebidas. E aí os versos 11 até o 17.
Ensina-me, Senhor, o teu caminho, andarei na tua verdade. Dispõe meu coração, isto é, prepara meu coração, para só temer o teu nome. Dar-te-ei graças, Senhor, Deus meu, de todo o coração, e glorificarei para sempre o teu nome, pois grande é a tua misericórdia para comigo, e me livraste a alma do mais profundo poder da morte. Ó Deus, os soberbos se têm levantado contra mim, e um bando de violentos atenta contra a minha vida. Eles não te consideram, mas tu, Senhor, és Deus compassivo e cheio de graça, paciente, grande misericórdia e em verdade. Volta-te para mim, compadece-te de mim, concede a tua força ao teu servo e salva o filho da tua serva. Mostra-me um sinal do teu favor, para que o vejam e se envergonhem os que me aborrecem. Pois tu, Senhor, me ajudas e me consolas. A experiência do salmista aqui, ele estava passando por crise, talvez por uma perseguição. Segundo alguns, não era de Saul, aqui quem sabe já fosse do seu próprio filho Absalão. E estavam perturbando o rei, e ele vai diante de Deus, se apresenta: eu não estou sendo perseguido, não tenho, creio eu, inimigos, mas eu enfrentei a enfermidade, enfrentei o vírus. E aqui eu troco essa palavra, diz, ó Deus, os soberbos se têm levantado. Não, o vírus se tem levantado contra mim, né? E um bando de vírusinhos violentos atenta contra a minha vida. Mostra-me um sinal do teu favor. Aí eu passo a relembrar das misericórdias do Senhor, porque quando faço isso, eu estou revelando um espírito humilde, desejando que a graça do Senhor me impulsione a andar nos seus caminhos. Lembro das vezes em que eu tive situações desfavoráveis e Deus me atendeu. Senhor, eu lembro disso. Eu lembro daquela bênção. Quantas vezes o Senhor esteve presente. E aí o salmista traz essa palavra: ensina-me, Senhor, o teu caminho. Eu não sei o caminho do Senhor? Sim, o que ele quer dizer é que eu quero andar no caminho, apenas do caminho do Senhor. Não há outro caminho que me satisfaça, que me alegre mais do que o caminho do Senhor. E o que é o caminho do Senhor? O que são os caminhos do Senhor? Está dizendo para mim que eu não posso mais abandonar, eu não posso me desviar, eu não posso, não que eu tenha me desviado antes, mas eu não posso mais sair daquilo. É que nem um trem na sua linha. Dispõe, isso é, prepara o meu coração para só temer o teu nome. Agora estou numa condição muito mais favorável, muito mais próxima, porque essa experiência há de me acompanhar. Eu não sei por mais quanto tempo, queridos. Se mais 5, 10, 15, 20 anos. O médico falou para eu voltar nele daqui a 14 anos. Que ele vai fazer novamente para ver. Agora, o diâmetro aqui, o calibre da aorta, que parou em 51, eu tenho conversado com Deus: Senhor, o limite é 55. Eu perguntei para a cardiologista: a ciência tem registro de um aneurisma voltar ao que era antes, a veia ou a aorta diminuir o seu calibre? Não, a ciência não tem registro.
Mas o Senhor, foi o Senhor quem fez o meu coração é perfeito. Tão perfeito que é que eu gostei, amei a minha esposa. E eu preciso desta horta. Porque eu quero, como diz o Salmo 50, verso 15, eu quero glorificá-lo. Eu quero compartilhar o que tu fizeste na minha vida. Grande é a tua misericórdia, me livraste a minha alma. Isso diz o verso 13. Misericórdia do Senhor. Estou lembrando dessa bênção continuamente. Quero concluir, queridos, dizendo que em nossos momentos aflitivos, nós precisamos ser encorajados e precisamos ter a sabedoria de irmos sempre ao encontro do Senhor. Como? Submisso, convicto, destemido, isto é, com coragem. A minha situação foi o vírus da Covid. Depois, levando ao problema da aorta. A minha esposa falou que a Covid que apontou para o problema da aorta. Mas outros passam por tantos outros problemas. Um câncer, um problema mais sério, um tumor na cabeça. Tantos com problemas. Mas eu quero lembrá-lo de que nós precisamos da coragem dada por Deus. Creia na bondade dEle, creia na soberania dEle, creia e aceite todas as vezes que Ele já agiu no seu viver. Todos nós precisamos de encorajamento vindo de Deus. Ele é Deus. Como diz o salmista no verso 10, só tu és Deus. Que Ele nos abençoe.